Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui novamente para finalizarmos a nossa leitura da segunda carta geral de Pedro, onde nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, que vai falar sobre a zombaria dos escarnecedores, a longanimidade de Deus, e vai finalizar com a exortação à santidade e a vigilância, para que nós possamos depois entrar na primeira carta geral de João. Amém? Vamos fazer essa leitura desta carta, que foi escrita em 67 depois de Cristo. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e expressando-vos para a vinda do Senhor, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, né? Estas palavras aqui do amado apóstolo Pedro aos irmãos, né? Falando sobre a vinda do Senhor, né? Devemos aguardar essa vinda com temor e tremor, porque realmente a palavra de Deus vai se cumprir. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, como muitos acham. Amém? Vamos então adentrar a carta de 1 João, carta geral de 1 João, escrita aqui por volta de 92 depois de Cristo, né? Carta sobre a verdade, o amor, comunhão com Deus, combate a heresias e segurança da salvação em Cristo, né? Nós vamos ver que ela contém 5 capítulos, essa primeira carta de João, carta geral, e essa carta foi escrita por João quando estava em Éfeso, para os cristãos
da Ásia Menor. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 fala de comunhão com Deus e com os irmãos, confissão de pecados e perdão, e conhecimento de Deus e obediência, o amor fraternal, aviso contra os falsos mestres, filiação divina e amor de Deus, Nós vamos fazer essa leitura onde diz: a palavra da vida foi manifesta na carne. O que era Deus de princípio, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem de que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo o mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os anticristos. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que
que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Glória a Deus. Aqui estão as palavras do nosso apóstolo João, em sua primeira carta geral. E nós vamos agora agradecer a Deus e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos retornando aqui para finalizar aí, os capítulos desta primeira carta de João. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, continua no controle, na direção de todas as coisas, e que todo o poder do mal, das trevas, tudo que não provém do Senhor, seja colocado por terra desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Continua guardando, livrando de todo mal a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus e até amanhã.